Capítulo 3. O Sermão do Universo. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, para ver a tua força e a tua glória. Salmo 63, verso 1 e 2. Para dar a Deus a reverência devida, deveremos buscar o conhecimento da grandeza da sua glória. Este era o grito do coração de Moisés quando ele corajosamente suplicou: mostra-me a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, embora ela em si mesma seja incompreensível, maior será a nossa capacidade de temê-lo ou reverenciá-lo. Por esse motivo, o salmista nos encoraja: Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Salmos 47, verso 7. Somos convidados a contemplar sua grandeza. Do mesmo modo, porém, o salmista também nos diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, verso 3. Isso me faz lembrar a história da morte de Santo Agostinho. Agostinho foi um dos maiores líderes desta era. Seus escritos apresentavam as tremendas maravilhas do nosso Deus, sendo citado por mais de 1000 anos. Uma de suas maiores obras chama-se A Cidade de Deus. Em seu leito de morte, cercado por seus amigos mais próximos, enquanto partia lentamente para estar com o Senhor, a respiração de Agostinho cessou. Seu coração parou, e uma maravilhosa sensação de paz encheu o quarto. De repente, seus olhos se abriram novamente, e com o rosto brilhando, ele declarou aos que estavam presentes: vi o Senhor. Tudo o que escrevi não passa de palha. Então ele partiu para o seu eterno lar. Santo, Santo. Isaías teve uma visão da inescrutável glória de Deus. Ele viu o Senhor na sala do seu trono, alto e sublime, e a sua glória enchia o aposento. Ao redor dele havia enormes anjos, chamados serafins, que, por causa da grande glória de Deus, cobriam as faces com as asas e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Cantamos essas mesmas palavras em nossas igrejas, em forma de hinos, mas em geral, nossos louvores soam vazios, sem paixão que encontra nesses anjos. Você pode ver pessoas bocejando ou olhando em volta enquanto cantam essas palavras. Há como uma atmosfera na sala do trono de Deus e é diferente. Esses anjos poderosos e tremendos não estão entediados ou inquietos. Eles não estão simplesmente cantando canções bonitas. Eles não estão dizendo: Deus, tenho cantado esse cântico diante do teu trono por milhões de anos. O Senhor não acha que alguém poderia me substituir? Eu gostaria de sair e explorar outras partes do céu. De jeito nenhum. Eles não desejavam estar em nenhum outro lugar senão clamando e cantando louvores diante do trono de Deus. Esses anjos espetaculares não estão simplesmente cantando uma canção, eles estão reagindo ao que veio. A cada instante, através de olhos cobertos, eles têm um relance de uma faceta diferente, de uma dimensão maior da glória de Deus sendo revelada. Impressionados, eles clamam: Santo, Santo, Santo. Na verdade, o clamor dos anjos unido é tão alto que as bases do limiar são abaladas por suas vozes. E toda a sala fica cheia de fumaça. Uau! Uma coisa é as ondas sonoras sacudirem um prédio natural aqui na Terra, mas outra completamente diferente é abalar as bases da arquitetura do céu.
Esses anjos têm estado ao redor do trono de Deus por eras incontáveis, por um tempo incomensurável. No entanto, eles têm a experiência da revelação perpétua do poder e da sabedoria de Deus. A sua grandeza é realmente insondável. As suas obras falam da sua glória. No último capítulo, aprendemos a respeito da grande loucura do homem, que é reduzir a glória do Senhor à nossa imagem, e a medida do homem corruptível. Vimos a evidência dessa loucura na igreja, em um nível alarmante. O restante desse capítulo será dedicado a vislumbrarmos apenas um pouco da glória de Deus revelada na sua criação. Vamos olhar além da técnica e meditar a maravilha do que está sendo descrito, pois a sua criação prega um maravilhoso sermão e nos oferece alguns pontos para ponderarmos. Salmos 145, verso 10 a 11 diz: Todas as suas obras te renderão graças. Senhor, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Tenho 4 filhos. Houve um tempo em que meus filhos estavam interessados demais em um determinado jogador profissional de basquete. Ele é um dos atletas mais populares dos Estados Unidos. Transformou-se no ídolo de muitas pessoas no país. Os jogos decisivos da NBA estavam em plena atividade e eu ouvia continuamente o nome desse jogador ser mencionado pela imprensa, por meus filhos e pelos amigos dele. Estava ministrando na costa do Atlântico, juntamente com a minha família, e havíamos acabado de chegar na praia, onde os meninos se divertiam com as ondas. Enquanto nos secávamos depois do banho do mar, sentei-me com um dos meus 3 filhos mais velhos para uma conversa com o papai e, apontando para a janela, perguntei a eles: Meninos, esse oceano lá fora é imenso, não é? Em uníssono, eles responderam: É, pai. Continuei: Só podemos ver cerca de 2 ou 3 quilômetros, mas o oceano, na verdade, continua por centenas de quilômetros. Enrolados no calor e segurança das toalhas, os meninos ouviam com os olhos bem abertos. Uau! E esse nem mesmo é o maior dos oceanos. Existe outro ainda maior, que é o Oceano Pacífico. E depois existe mais 2 além dele. Os meninos concordaram em um silêncio maravilhoso, enquanto ouviam um barulho das ondas quebrando, agora na maré alta, do lado de fora da nossa janela. Sabendo que até certo ponto meus filhos haviam captado a ideia do tremendo volume de água que eu havia acabado de descrever, perguntei: Meninos, vocês sabiam que Deus pesou toda a água que vocês estão vendo e toda a água que acabo de descrever bem na palma da sua mão? Isaías capítulo 40, versículo 12. Suas bocas e seus olhos expressavam um espanto genuíno. Eles haviam ficado impressionados porque aquela figura famosa do esporte podia segurar uma bola de basquete em sua mão. Agora, segurar uma bola de basquete parecia uma coisa insignificante. Vocês sabem o que mais a Bíblia fala sobre o quanto Deus é grande? Perguntei. O que, pai? A Bíblia declara que Deus pode medir o universo com palmos. Isaías capítulo 40, versículo 12. Abrindo mão diante deles, demonstrei que o palmo era a distância entre a ponta do meu polegar e a ponta do dedo midinho. Deus pode medir o universo com a distância do seu polegar até a ponta do seu dedo, do seu dedinho menor. O sermão interminável. O próprio universo declara a glória do Senhor. Leia as palavras inspiradoras de Davi. Lá em Salmos, capítulo 19, verso 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo.
Faça uma pausa por um instante e reflita sobre a imensa extensão do universo. Faça isso e você terá um vislumbre fugaz da sua glória, sem limites. Nas palavras de Davi, o universo declara isso. A criação de Deus não está limitada à Terra, não inclui até o universo desconhecido. Ele vai incluindo, até o universo desconhecido. Ele organizou as estrelas nos céus com os seus dedos. Vê lá em Salmo, capítulo 8, versículo 3. Para a maioria de nós, é difícil compreender a vastidão do universo. Depois do nosso Sol, a estrela mais próxima fica a 4 trilhões e 3 anos-luz de distância. Para que essa distância não seja apenas um número, vamos detalhar melhor. A luz viaja à velocidade de 2.999.791 km por segundo. Não por hora, mas por segundo. Isso corresponde aproximadamente a 1.778.030.000 km por hora. E os nossos aviões voam aproximadamente apenas 804.672 km por hora. A Lua gira aproximadamente 384 a 633 km da Terra. Se viajássemos de avião para a Lua, levaríamos 19 dias de viagem. Mas a luz atinge essa distância em 1,3 segundos. Vamos em frente. O Sol está a 1.496.370 km da Terra. Se você embarcasse em um jato hoje e viajasse até o Sol, sua jornada levaria mais de 21 anos. E isso sem escala. Você estava há 21 anos. Isso é muito tempo. Você pode imaginar voar durante todo esse tempo em um instante de pausa para chegar ao Sol? Para aqueles que preferem dirigir, bem, isso não poderia ser feito em uma vida. Levaria aproximadamente 200 anos, sem incluir nenhuma parada para abastecer ou para descansar. Mas a luz percorre essa distância em apenas 8 minutos e 20 segundos. Vamos sair do Sol e passar para a estrela mais próxima. Já sabemos que ela fica a 4,3 anos-luz da Terra. Se construíssemos uma maquete da Terra, do Sol, da estrela mais próxima, seria assim, proporcionalmente. A Terra se reduziria ao tamanho de um grão de pimenta, e o Sol seria do tamanho de uma bola de 20 centímetros de diâmetro. De acordo com o tamanho dessa maquete, a distância da Terra até o Sol seria de 23 metros, que é apenas um quarto do comprimento de um campo de futebol. Mas lembre-se, para um avião atravessar essa distância de 23 metros, levaria mais de 20 anos. E então, essa é a proporção em tamanho e distância da Terra e do Sol. Você pode imaginar a que distância a estrela mais próxima estaria da Terra? De um grão de pimenta. Você imaginaria que seria 900 metros e 1.800 quilômetros, ou talvez 2.000 quilômetros. Nem de longe. A nossa estrela mais próxima estaria a 643.737 quilômetros de distância do grão de pimenta. Se você colocar o grão de pimenta em San Diego, na Califórnia, a estrela mais próxima na nossa maquete ficaria posicionada depois da cidade de Nova York e entrando pelo Oceano Atlântico, ainda por 1.609.344 quilômetros. Para se chegar a essa estrela mais próxima de avião, levaríamos aproximadamente 51 bilhões de anos sem paradas. Isso são 51 bilhões de anos. No entanto, a luz dessa estrela viaja até a Terra em apenas 4,3 anos. Vamos expandir ainda mais. As estrelas que você vê à noite, a olho nu, estão entre 100 a 1.000 anos-luz de distância da Terra. No entanto, existem algumas poucas estrelas que podemos ver a olho nu, que estão a 400 mil anos-luz de distância.
Eu nem sequer me atreveria a tentar calcular o tempo que levaria para um avião chegar a uma dessas estrelas. Mas pense nisso. A luz viaja em uma velocidade de 299.791 km por segundo. E ainda assim, ela leva 4.000 anos para chegar à Terra. Isso significa que a luz dessas estrelas foi liberada antes de Moisés ter dividido o Mar Vermelho. Viajou por uma distância de 677 milhões milhas por hora, sem diminuir a velocidade sem parar desde então. E somente agora ela está chegando à Terra. Mas estas, a que me refiro, são apenas as estrelas que se encontram em nossa galáxia. Uma galáxia é um vasto aglomerado de bilhões de estrelas. A galáxia onde vivemos chama-se Via Láctea. Assim vamos expandir ainda mais. A galáxia mais próxima é a nossa, a galáxia de Andrômeda. A sua distância de nós é de aproximadamente 2,31 milhões de anos-luz. Imagine mais 2 milhões de anos-luz de distância. Será que já chegamos ao limite da nossa compreensão? Os cientistas estimam que existem bilhões de galáxias, cada uma delas carregada de bilhões de estrelas. As galáxias tendem a se agrupar. A galáxia de Andrômeda, em nossa Via Láctea, são parte de um grupo de pelo menos 30 galáxias. Outros grupos podem conter milhares de galáxias. O Guinness Book de Recordes Mundiais relata que em junho de 1994 foi descoberto um novo grupo de galáxias em forma de casulo. A distância desse grupo de galáxias foi calculada em 650 milhões trilhões de anos-luz. Você pode imaginar quanto tempo levaria para atravessar uma distância tão vasta de avião? O Guinness Book também afirma que o objeto mais remoto já visto pelo homem parece estar a mais de 13,2 bilhões de anos-luz de distância. As nossas mentes finitas não podem sequer começar a compreender distâncias tão imensas. Ainda não conseguimos vislumbrar os limites dos grupos de galáxias, quanto mais o final do universo. E Deus pode medir tudo isso a palmos. Para completar, o salmista nos diz: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, é muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. Salmo 147, verso 4 ao 5. Ele não apenas pode contar as bilhões de estrelas, como também sabe o nome de cada uma delas. Não é de admirar que o salmista tenha exclamado: o seu entendimento não se pode medir. Salomão disse: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter. 1 Reis 8, 27. Você está conseguindo ter um vislumbre maior da sua glória? A sua gloriosa sabedoria se revela na criação. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Jeremias capítulo 10, versículo 12. Não apenas a grandeza e o poder da glória de Deus são vistos na criação, como também a sua grande sabedoria e conhecimento. A ciência levou anos e gastou grande soma em dinheiro para estudar o funcionamento desse mundo natural. Os planos e os elementos fundamentais de Deus continuam sendo uma maravilha. Todas as formas de vida criadas se baseiam em células. As células são os elementos fundamentais do corpo humano, das plantas, dos animais e de todos os outros seres vivos. O corpo humano, que por si só é uma maravilha da engenharia, contém cerca de 100 bilhões de trilhões de células. Você consegue compreender esse número? Das quais existe uma grande variedade. Em sua sabedoria, Deus projetou essas células para realizar tarefas específicas. Elas crescem, multiplicam e finalmente morrem, exatamente no tempo certo. Embora invisíveis ao olho nu, as células não são as partículas menores conhecidas pelo homem. As células consistem de numerosas estruturas menores chamadas moléculas, e as moléculas são compostas de estruturas
ainda menores chamadas de elementos. E dentro dos elementos podemos encontrar estruturas ainda menores chamadas átomos. Os átomos são tão pequenos que o ponto no final desta frase contém mais de 1 bilhão deles. Por mais minúsculo que um átomo seja, ele é feito quase que inteiramente de espaço vazio. O resto do átomo é composto de prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons e nêutrons são encontrados agrupados em um núcleo minúsculo e extremamente denso, no centro exato do átomo. Pequenos feixes de energia, chamados elétrons, se movem rapidamente ao redor desse núcleo, à velocidade da luz. Esses são os elementos fundamentais centrais que mantêm as coisas unidas. Então, de onde o átomo retira a sua energia? E que força mantém as suas partículas energéticas unidas? Os cientistas chamam-se de energia atômica. Este é apenas um termo científico para descrever o que eles não conseguem explicar, pois Deus já disse que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: nele tudo subsiste. Pare e reflita sobre isso apenas por um instante. Eis esse glorioso construtor a quem até o universo não pode conter. O universo é medido com a palma da sua mão, mas ele é tão detalhado em seu projeto da pequenina Terra e das suas criaturas que deixa a ciência moderna perplexa depois de anos de estudo. Agora você pode entender o salmista com mais clareza quando ele declara: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmo 139, 14. Você também pode ver, principalmente nesse tempo em que vivemos, com todo o conhecimento científico que reunimos até hoje, porque a palavra de Deus diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, verso 1. Naturalmente, muitos livros podem ser escritos sobre as maravilhas e a sabedoria da criação de Deus. Essa não é a minha intenção aqui. O meu propósito é despertar espanto e maravilha diante das obras das suas mãos, pois elas declaram a sua grande glória. Estamos entendendo, papai. Vamos voltar à conversa com os meus garotos. Após relatar toda essa informação científica em termos que eles pudessem entender, concluí. Então vocês estão impressionados como um homem que pode saltar da linha de 4,5 metros em uma quadra de basquete e colocar uma bola cheia de ar em uma pequena cesta. Eles disseram: estamos entendendo, papai. O que esse jogador de basquete tem que Deus não tenha dado a ele? Concluí. Eles responderam: nada. Desde então, a opinião deles a respeito desse homem passou da adoração a um herói para um respeito saudável. Na verdade, os cartões de basquete deles agora se chamam cartões de oração. Eles estão orando pela salvação daqueles homens a quem as pessoas veem como heróis. Você pode entender um pouco melhor agora o que Deus realmente estava dizendo quando perguntou a Jó: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó, capítulo 41, versículo 11. Que é o homem? Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele te importes? Salmo, capítulo 8, versículo 3 ao 4. Acredito, embora não possa provar, que o Salmo 8 registra a reação à criação de um dos poderosos serafins que cercam o trono de Deus. Pare e pense nisso, e tente ver, através dos olhos desse anjo, este Deus tremendo e poderoso que acaba de criar o universo e de colocar estrelas em seu lugar com os seus dedos, agora vem até um pequeno planeta que não passa de um pontinho chamado Terra e transforma o que parece ser um pequeno e insignificante pontinho de poeira no corpo de um homem.
Mas o que realmente impressiona esse anjo é o foco total da atenção de Deus. Ele está voltado inteiramente para este ser chamado homem. O salmista nos conta que os pensamentos de Deus para conosco são preciosos e que a soma deles é tão grande que, se fosse contado, seriam mais do que a areia sobre a terra. Salmo 139, versos 17 ao 18. Ao ver isso, creio que este anjo clamou: o que é isto para tu, estares tão interessado e tão afetuosamente amoroso com isso? O que é essa pequena coisa que está constantemente em tua mente? O que é o foco total dos teus planos? Reserve um tempo, fique quieto e reflita sobre as obras das mãos de Deus. Somos ensinados a fazer isso. Ao fazê-lo, a criação pregará um sermão para você. Ela declarará a glória de Deus.